essa questão do véu? A gente sabe que determinadas religiões, os nossos irmãos da Igreja Congregação Cristã do Brasil, eles usam essa doutrina do uso do véu para as mulheres quando estão na igreja. O que a Bíblia nos orienta sobre isso? Porque, afinal de contas, a gente percebe que é apenas eles que usam isso. Será que tem alguma revelação diferente aí? Como que é? Pois olha, queridos irmãos da Congregação Cristã do Brasil, muito obrigado pela audiência de vocês e pela confiança de vocês em estudar a Bíblia conosco aqui no programa Na Mira da Verdade. Vou ajudá-los a entender essa questão do ponto de vista bíblico. Na Bíblia, há princípios e há costumes e práticas culturais. Como que nós podemos distinguir entre uma coisa e outra? Normalmente, um princípio na Bíblia, ele é dado de maneira universal, ou seja, ele é dado para as pessoas de todas as épocas, de todos os lugares, de todas as etnias. Já um costume cultural, ele é dado para um grupo específico, porque Deus tinha um propósito muito específico para aquele grupo. Quando analisamos a questão do uso do véu, em 1 Coríntios 11, à luz da Bíblia e à luz da história, percebemos que o uso do véu é um costume cultural e não um princípio. Por quê? Ele foi dado por Deus não de maneira universal. Você não percebe essa orientação sendo dada em diversas culturas onde haviam cristãos judeus. Mas essa ordem é dada exclusivamente aos coríntios. E por quê? Olha que coisa interessante. A história do cristianismo nos ensina que nos dias de Corinto, quando uma mulher não usava o véu, ela estava demonstrando em público desrespeito para com o pai, ou para com o marido, ou para com o irmão mais velho. E as pessoas tinham esta mulher como uma prostituta. Na mesma cidade de Corinto havia um outro problema. Vou ler para você aqui, no versículo 7. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a imagem e glória do homem. Aqui é dito que o homem, e até o apóstolo fala aqui, era desonroso para o homem usar o cabelo comprido em Corinto. Por quê? Na cidade de Corinto, a pessoa que usava cabelo comprido, ela era familiarizada com a homossexualidade. Então, o que Paulo fez? Para que os cristãos não entrassem em choque com a cultura local, dando um testemunho pior, ele pediu que eles se adequassem àquele costume cultural. Que as mulheres, para não parecerem prostitutas, ele pediu que usassem o véu em público, e os homens, para não serem familiarizados com os homossexuais naquela cultura, porque os judeus cristãos naquela época ensinavam realmente que o casamento é só entre homem e mulher, então Paulo pediu que eles não usassem o cabelo comprido. Agora, se você e eu vamos para outros momentos da Bíblia, percebemos, por exemplo, em Números capítulo 6, que os homens usavam cabelo comprido. Percebemos em Gênesis 38, 14 e 15, que também as prostitutas usavam um véu para cobrir o rosto. Então, o que isso nos mostra? Que a questão do uso do véu realmente é um fator cultural. E que o princípio que está por detrás, ele sim é eterno. Ou seja, você não deve se vestir como o mundo, mas se a forma como você se vestir é pura e não vai criar um conflito com a cultura local, então aceite. Então, biblicamente, considerando a nossa cultura atual, não seria errado, não é errado, nenhuma irmã da Igreja Congregação Cristã do Brasil deixar de usar o véu. Isso é uma questão cultural. Agora, se você se sente bem utilizando, também não é problema algum você utilizar. O erro está em dizer que isso é algo obrigatório, sendo que isso é uma prática cultural e não um princípio.